Bom, estamos de volta com o Gustavo. Nesse bloco, então, Gu, você vai mostrar para a gente aí a implicância das informações que o equipamento nos passa, ou passa para os pilotos, e a dificuldade, ou de repente, o que você encontrou entre essa interface de interpretação que eventualmente afeta na decisão de rejeitar ou não a decolagem, é isso? Perfeito, exatamente. Fernando, primeira coisa, você voa Airbus, eu já voei Airbus muito, e você está ainda voando Airbus. Eu estou há 18 anos voando 18 anos voando Airbus? Então, só uma explicação simples, tá? Da Flex Takeoff, que em português mais ou menos chama-se temperatura assumida, tá? O que a gente faz? A gente praticamente, de uma forma muito simples para explicar para vocês, a gente engana, né? A gente engana o motor, o sistema colocando, vocês podem ver aqui, uma temperatura maior do que a temperatura ambiente, para o motor produzir uma tração menor, uma EGT menor, né? E fazendo isso, as partes quentes do motor a temperatura vai diminuir, o motor vai ter uma vida útil maior. E as empresas vão adorar isso. Vão adorar, né? Esse é o target. É o objetivo da empresa. É diminuir custos, é ter um motor que possa ser utilizado por um maior número de tempo, de ciclos, exatamente. Então, pergunta para você, Fernando, quantas vezes você decola flex takeoff com uma temperatura assumida e quantas vezes você usa o máximo de tração do motor? Se você pudesse colocar em números, assim, em porcentagem. Eu diria que anualmente, ainda mais onde a gente vive hoje, no Oriente Médio, na nossa realidade, se bem que nós vamos para o mundo inteiro, né? Sim. Então, no mesmo dia que nós, às vezes, decolamos aqui, tá 35, tá 40 graus, no final da noite ou amanhã cedo a gente está decolando de outro lugar que está menos 3, Sim. Né? Voltando para cá. Sim. Mas eu diria para você que no período de um ano, eu não decolei com toga. Sim. Mais do que 2%, 1%, talvez, as decolagens que eu fiz. Se foi isso. Exatamente. Então, esse foi um dos meus achados durante esse estudo. Eu não posso falar 99%, mas mais de 90% das vezes, de todos os entrevistados, eles utilizam flex takeoff, temperatura assumida, do que uma tração total dos motores, que seria um toga, né? Então, tendo isso em vista, o procedimento seria de colocar uma temperatura lá, que vocês podem ver aqui. Você bota uma temperatura se você estiver utilizando flex. Tá? E outra coisa muito importante é que no Airbus A320 depende da posição em que você seta as manetes. As manetes têm dentes. Os detentes, né? Detentes, né? Vocês podem ver aqui também. Então vocês têm um detentes de climb, flex MCT e toga. Então, se você colocar a manete completamente para frente, isso é toga, é tração máxima do motor. Se você colocar a posição de flex MCT, quer dizer que você está indo para a temperatura assumida, correto? Correto. Perfeito. Mas existe um problema. Como eu falei para vocês, a maioria das vezes o pessoal usa flex temperature, ok? Mas nos momentos em que você não utiliza flex temperature, ou seja, você não coloca uma temperatura lá, você pode estar condicionado a uma seleção errônea de manete de potência. Toda vez que você utilizar uma seleção errada, de um detente errado durante a decolagem, você vai ter esse warning. O sistema te avisa. O sistema te avisa. Tá te avisando para corrigir. E voltando para a teoria que eu mostrei para você anteriormente, seria a directability, seria em português, vou deixar em inglês mesmo, tá Fernando? Directability da automation. Ele tá falando para vocês, meu amigo, bota as manetes de potência para toga. Tá direcionando, né? Tá direcionando você para sair do erro. Para sair do erro, para continuar com a decolagem. Tá falando não tem nada de errado com a aeronave. Simplesmente tração máxima, prossegue com a decolagem. Porque senão sairia outra mensagem. Aborte a decolagem. Reject takeoff. Exatamente. Mas esse é o evento, Fernando, que a maioria do pessoal enxerga esse engine thrust levers not set e rejeita a decolagem. Existe alguma coisa de errado com isso, audiência? Não tem nada de errado com isso. Porém, reguladores, experts no assunto, eles vão falar, não tem nada de errado. É uma operação segura rejeitar a decolagem. Porém, a automação está falando para eles prosseguirem.
Por que eles não prosseguiram se a automação está falando? Então, esse foi meu estudo. Esse foi baseado no estudo. E vamos ser sinceros aqui, né? Qual piloto de Airbus que, em condições que era para se decolar toga, como você falou, condicionalmente, não levou as manetes só até o detente de flex? Sim. Eu acho impossível ter alguém que fala, não, eu tô há tantos anos voando Airbus, eu nunca fiz isso, eu nunca cometi esse erro. Eu mesmo já cometi, você já deve ter cometido. Todos cometem esse erro. Eu acho que a diferença é justamente na interpretação que você faz da mensagem que o avião te passa, né, que o sistema está te mostrando, conjugado com outras informações que você tem, porque afinal de contas você só está tendo uma leitura ali muito rápida, muito breve de uma ação que tem que ser tomada que está em azul, que é só a movimentação da manete. Mas tem algo que ainda te mostra que você pode prosseguir. O seu FMA está completamente normal, te avisando que você está lá em determinada... Ele ainda vai flechar, ele flecha para você, sim, né? Sim. Passar para a toga também. Então o avião está gritando para você de alguma forma, ó, eu só preciso disso, só me dá isso aí que a gente continua na decolagem. E isso que eu quero falar para vocês. Por exemplo, o pessoal de casa pode estar pensando, meu amigo, se está escrito para colocar toga, por que eles rejeitaram? Então, esse foi meu estudo. O porquê de trás disso tudo. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês, common sense, common ground, tá? Que seria o entendimento mútuo. Tá? Então, olha só. E sinais? Olha só sinais. Por exemplo, assim, eu perguntei para várias pessoas. Lembra, tem a parte de pilot flying, de piloto que está voando a aeronave, que está realmente iniciando a decolagem, e tem o pilot monitoring, que é o piloto que está monitorando a situação. Eu perguntei para ele, se isso acontecer para você, como você vai informar seu colega do lado, tá? Seu colega, que você está tendo esse problema? Eles vão falar assim para algumas pessoas, se não me engano, tem no meu estudo, minha pesquisa, eu quero deixar de antemão disponível no seu canal também a minha pesquisa. Vamos colocar ela lá para o pessoal utilizar. Eles falaram, não me lembro o número exato, mas falaram, eu só vou informar engine. Porque vocês podem ver aqui que o título do sistema é engine. Agora, você, como um piloto, um comandante, você está decolando e simplesmente seu colega fala engine. O que você pode pensar? Você não tem condicionamento de resposta para algo que você não treinou. Exato. Além de ser um evento unexpected, é algo que você não está preparado para ele. Sim. Né? Nós temos na história aí alguns eventos que ocorreram por causa de um call-out poderia ter salvado, de repente, um incidente, um acidente grave de ter acontecido. A maneira com a qual esse common ground, né, essa previsibilidade que a gente tem que ter do outro, esse ensaio, essa coreografia que é citado ali no triângulo de Kern, que você passou pra gente aí, eu acho que ela é tão relevante que ela realmente ela faz parte de disciplina. Eu não posso sair daquilo que está escrito. O que, nesse momento, digamos um momento como esse, que necessita de um call-out bem feito, de um call-out que vai instintamente induzir o meu colega no cognitivo dele a tomar alguma ação. Exatamente. Né? Então, o que eu cheguei assim, uma das conclusões é que a coreografia, que seriam sinais, depende de como você passar a informação. Communication também, que é uma competência que é utilizada pelos pilotos, não é? A maneira que você passa a informação para o seu colega faz toda a diferença. Ele pode simplesmente continuar com a decolagem, que seria o que a automação está pedindo lá, ou ele abortar a decolagem. Mais uma vez, pessoal, não existe nada de errado em abortar a decolagem. Porém, aborte se precisar. Aborte se precisar. Em dúvida, aborte a decolagem, né? Sim. Acho que o briefing é bem feito, um briefing bem feito, né? E o briefing é bem específico, onde ele fala, olha, em determinado caso, em caso de fogo, em caso de perda de potência, em caso de master warning ou master caution abaixo de determinada velocidade, enfim, cada avião tem sua particularidade em briefing, mas se no briefing diz para você aborte em determinadas circunstâncias, aborte. Isso é previsibilidade. Exato. E outra coisa muito importante aqui, lembra no Airbus, eu não sei de cor, obviamente, agora, mas alguns isso aqui é chamado de ECAN Action, né? Da mensagem de ECAN. Várias ECAN Actions de rejeição que você é obrigatório por manual de fabricante a rejeitar a decolagem, começa com o mesmo título de sistema, Engine. Sim, sim.
Tá? Você tá voando Boeing há muito tempo, viu? Exato. Você tá voando Boeing há muito tempo. Já tô meio esquecido dessa parte, Esse né? é um warning display. Esse é o engine and warning display. Perfeito. Né? Lembra? Então, o que isso pode... Provavelmente a pessoa vai abortar a decolagem. Se ele não tem um common ground, se ele não tem um entendimento do que realmente está acontecendo. Porque outra coisa, pessoal, lembre-se, você está na corrida de decolagem. Corrida de decolagem você não tem muito tempo de reação. Ou você tem que abortar a decolagem ou você prossegue. Você tem 2 calls abaixo de 100 nós no Airbus. Go, stop or go. Né? E acima de 100 knots, de 100 nós, você tem alguns itens que vários deles começam com engine. Então, pode ser também um fator preponderante para uma rejeição de decolagem se você realmente não está entendendo o que está acontecendo ali. Com certeza. Tá? Predictability. Você tem que poder antecipar e prever o que vai acontecer. Take-off briefing. Tá? Geralmente, várias organizações, várias pessoas falam como você faz um take-off briefing. Tá? Eu vou abortar a decolagem in case of any relevant issues or any relevant reasons. O que significa isso? O que é relevante para mim pode não ser para você. Exatamente. Não é? Então, o famoso tempo bom. Ah, tá bom o tempo lá. O que é bom para você talvez não seja para mim. Fernando, isso é muito importante. E é comum de acontecer. É comum de acontecer, porque exatamente isso. O que é relevante para mim, eu não sei se é relevante para você. Eu simplesmente fiz... E outra coisa que a gente sempre fala no take-off briefing, num briefing de decolagem, é que a gente está só citando, a gente não está realmente raciocinando, a gente está falando porque é uma forma legal, é um procedimento de alguma organização, né? Mas a gente não está pensando realmente de como mitigar threats, ameaças, né? Sim. Para evitar alguma coisa Se tornou uma coisa muito repetitiva, né, Gustavo? Exato. O briefing, você vê, a gente observa quando... Até pilotos experientes, né? A gente voa aí com colegas experientes também, quando a gente está com tripulação tanto composta quanto de revezamento, que alguns colegas com experiência, eles falam aquilo por repetição. Na verdade, parece que eles não estão entendendo sequer o que eles estão te falando, ou estão falando para o primeiro oficial deles. Né? A gente que está atrás, lá olhando, a gente está fazendo um check, ou está dando alguma instrução, alguma coisa, parece que é muito automático, né? E esse é um outro perigo que a gente tem também. E Fernando, outra coisa em relação a isso, como que eu observei que o common ground, que seria esse entendimento mútuo entre agentes de máquina e humanos, não é sustained, ele não é mantido. Porque vários reportes de rejeição de decolagem, eles simplesmente não conseguem repetir o que estava escrito, como o ECAN. Eles estavam falando, tipo assim, em vez de thrust levers not set, eles falavam thrust levers, flex takeoff not set. Ou algum problema com thrust levers. Ou algum problema com engine. Então, isso significa para mim, na minha pesquisa, que o common ground, o entendimento mútuo entre agentes naquele environment, que seria o flight deck, não é mantido. E se você passar a próxima figura... Eu vou te parar. Okay. Eu tenho que fazer o comercial dessa grande amiga nossa, que é a Lê Ribeiro. Quem está em Doha e precisar de uma fotógrafa excelente, o estúdio da Lê é nota 10 e a Lê está com a gente aí nessa parceria com o Flightcast TV. Lê, obrigado, conta com a gente aí sempre também, tá? Gratidão para você aí. Bom, então vamos lá. É isso que você queria. É exatamente isso. Olha só, aqui eu fiz uma divisão, Fernando. A letra A lá seria de automação, letra C de comandante, letra F de first officer, de copiloto, tá? Aí você tem simplesmente o ECAN, né, que seria Engine Thrust Levers Not Set, e você vê que tem uma divisão, tem uma divergência entre a automação, que teoricamente queria que você prosseguisse com a decolagem. Por quê? Porque a directability da automação está falando para você simplesmente botar as manetes para a toga e continuar a decolagem. Agora o piloto não está entendendo o que está acontecendo e ele está se distanciando do objetivo da automação. Então, o common ground, esse entendimento mútuo entre agentes, está se distanciando. Até o momento em que ele vai... Até o momento que existe o coordination breakdown. Tá? Existiu o coordination breakdown. O que o piloto vai fazer? The safest course of action. Reject takeoff. Então ele vai tomar a decisão mais segura, que ele foi treinado para isso,
ele foi doutrinado para isso desde que ele começou a ser piloto. Tá? Se você viu que você não está entendendo o que está acontecendo, se você tem alguma dúvida, pista suficiente abaixo da V1, você vai rejeitar a decolagem. Então, não existe nada de errado com o que os pilotos estão fazendo. Eles simplesmente não estão entendendo, por algum motivo, a directability da automação. Tá? Então, você pode ver aqui por esse desenho que eu fiz, num determinado período de tempo, em que as duas partes tem uma divergência entre as duas partes, até que existe um breakdown, ou seja, acabou o entendimento entre os agentes do cockpit, e o piloto provavelmente vai fazer o Safety Course of Action, que seria uma rejeição de decolagem. Ô, Gustavo, me fala uma coisa. No seu estudo, eu tive lendo ele não cita, eu acho que você não abrangeu, mas conversando profissionalmente aqui nós dois, sobre fator geracional. Geração, né? Sim. Hoje em dia, pilotos mais novos, a cada dia mais... os requisitos para se estar num avião, né, um 747, um 350, um 320 que seja, eles têm diminuído muito. Então os pilotos vêm com muito pouca experiência para um avião desse e literalmente vêm aprender a voar, vêm aprender a lidar com a aviação dentro de um jato desse porte, né? Sim. Você acha que reflete bastante o fator falta de experiência? Porque se a gente fala de previsibilidade, se a gente fala de manuais, nós temos FCON, nós temos FCTM, e esse é questão de leitura. Se eu tenho 19 anos ou se eu tenho 30 de aviação, eu li aquilo ali, eu tenho que entender, e aí eu trago para previsibilidade, eu tenho que fazer o que está escrito ali. Mas existe algum ponto, na sua opinião, em que afeta você ter alguém que seja muito experiente com alguém que seja pouco experiente dentro da cabine numa decisão dessa, num momento desse? Fernando, cientificamente provado, está na minha tese de mestrado, o common ground ele é mantido por experiência e knowledge do sistema. Tá? Então, vocês podem, hoje em dia, isso é muito mais difundido. Inclusive, organizações colocam principalmente esse problema, esse evento, em procedimentos NOP e SOP, de procedimentos normais de cabine, né? Então, eles falam exatamente na corrida de decolagem, eles falam, se você tiver esse engine thrust levers not set, toga, prossegue com a decolagem. Obviamente, eu não estou falando que você vai... Outra coisa muito importante para falar é que esse warning ele vai te dar em low speed regime. Tá? Ele vai dar numa velocidade abaixo de 100 nós, com certeza, no Airbus. A partir do momento que você seta as manetes de forma errada, você vai ter esse problema. Tá? Mas isso aí ele foi difundido em briefing rooms, ele foi difundido em metodologias novas de treinamento, como o EBT, em que se baseiam em evidências. Em evidência. Okay? Então, o EBT como evidência, se isso está acontecendo na indústria atual, isso vai ser treinado. Vai ser trazido para treinamento. Vai ser trazido para treinamento. Exatamente. Então, hoje em dia, o pessoal está muito mais aware dessa situação. Eles estão muito mais ligados em relação a essa situação. Mas no passado não estavam. E, principalmente, como não geral, mas algumas organizações com root cause, né, que eles estão usando a parte de bad apple que a gente comentou anteriormente, eles simplesmente vão culpar os pilotos porque se está escrito lá para apertar a toga e prosseguir com a decolagem, por que você rejeitou? Entendeu? Eu costumo falar que tudo aquilo que pode culpar o piloto vai culpar o piloto. Exato. Tudo e qualquer coisa que possa levar a culpa ao piloto, não tenha dúvida que vai ser culpado ao piloto. E o que mudou muito também nos anos, né? A responsabilidade imputada, né, no nosso trabalho, no que a gente faz, mudou bastante. Tem países que a gente voa que é cadeia, de repente, da ocorrência vai a júri, vai preso, né, detido. Sim, mas voltando à sua pergunta, o common ground provado cientificamente, ele está diretamente relacionado a expertise, experiência e knowledge do sistema. Treinar, treinar e treinar. Exatamente.
Exatamente. é a solução. Exatamente. E, pessoal, eu não estou falando simplesmente em simulador, isso aqui pode ser feito em training devices, porque isso aqui é uma automação, isso aqui é uma coisa que não precisa estar dentro de um simulador para ser visto. Isso aqui simplesmente, essa explanação que eu posso estar dando para vocês possa ajudar alguma pessoa que esteja voando 320. Num Flight Simulator consegue se simular esse tipo de evento. Consegue né? simular esse tipo de É evento. pura e simplesmente não inserir ali a Flex Temperature no Exatamente. MCDU e assume-se que é toga, então, e a pessoa simplesmente no simulador levar até MCT, ele vai ter esse aviso. Então você pode treinar isso no seu simulador, no seu Flight Simulator aí. E outra coisa que muita gente não sabe através da minha pesquisa é que se não existe nenhum input, nenhum comando dos pilotos por 8 segundos, a aeronave automaticamente vai selecionar toga após 8 segundos. Tá? Então isso também foi uma pergunta que eu fiz durante a minha pesquisa e muitas pessoas não sabem. O que acontece? E obviamente, meus amigos, eu não estou falando aqui que você devia ter sabido disso. É tanta coisa, é tanta informação, sabe? Mas é importante você saber que esse tipo de coisa está acontecendo e esse tipo de coisa pode ser abordado por alguma organização, nem mesmo estando no simulador. Simplesmente mostrando isso pode ajudar a uma pessoa a rejeitar uma possível de decolagem. Bacana.